Nobres alunos, amigos e parceiros, pelo CEPEP, a terceira parte da aula do domingo, hoje, dia 21 de março de 2021, a disciplina Gestão Aplicada 2, professor Eric Brasil, turmas Eletrotécnica 18 e Mecânica 10 de Paracuru, os melhores. Estamos aqui desenvolvendo os nossos conteúdos. No bloco anterior, falamos da gestão de uma maneira bem profissional, não é? Quando você, muitas vezes, observar que há uma tendência exagerada para você mergulhar no discurso político partidário ou mergulhar mesmo na defesa de interesses de apenas algum grupo, você pode se valer de um conhecimento mais técnico. E aí não se trata de você defender o presidente A, o presidente B, o governador A, o governador B, o prefeito A ou B, ou o partido, ou a filosofia. Não. Defenda tecnicamente. Dê sugestões técnicas. Independente de você ser simpático ou antipático a qualquer governo. Ofereça suas contribuições como cidadão. Lembre-se que o poder ele dá a impressão de que as pessoas são inteligentes, são preparadas, mas não são. No Brasil, nós escolhemos pessoas de inteligência mediana, às vezes até de inteligência baixa, para governar. Escolhemos pessoas não tão preparadas assim, como presidente da República, como governadores, como prefeitos. Então, essas pessoas precisam de ajuda, porque elas têm muito poder na mão, têm muito dinheiro na mão, têm muitos recursos na mão, mas não são tão preparadas como você, cidadão, às vezes é preparado. Como você, cidadão, às vezes tem inteligência. Agora, nós temos a ilusão de que só porque as pessoas ocupam postos de poder, aí, de repente, ficam super inteligentes, ficam super preparadas, ficam com uma técnica mais avançada, mais apurada. Não ficam, não. São as mesmas pessoas, com seus defeitos, com suas qualidades. São as mesmas pessoas, são seres humanos também, que erram, que acertam, que querem alguma coisa ou que não querem, não é? Que também têm as suas limitações. Então, se tem limitações, chegou a hora de nós sermos corresponsáveis. O que é a corresponsabilidade? É o entender de que, para resolver uma crise, não depende só do presidente da República, não depende só do governador do estado, não depende só do prefeito. Claro que essas pessoas são muito importantes, claro que eles estão lá defender os interesses do Brasil, do Ceará, ou do município de Fortaleza, ou do Paracuru. Sabemos disso, porque tem, nesse momento, uma autoridade, uma responsabilidade, mas não obrigatoriamente são 100% preparados, porque no Brasil o critério para escolher, para eleger um governante, não é o do preparo, o critério é um critério eleitoral, político, né? Então, você elege quem você gosta mais, e você elege dentro daquela lista de pessoas. E as pessoas verdadeiramente preparadas, os grandes técnicos, os grandes cientistas, os grandes profissionais, dificilmente chegam a concorrer a esses cargos. É por isso que nós precisamos dar mais voz e mais vez, principalmente numa crise que envolve conhecimentos técnicos, e nesse momento nós precisamos de conhecimentos médicos, de conhecimentos científicos, de conhecimentos administrativos, de conhecimentos estratégicos, e essas pessoas que têm esses conhecimentos não obrigatoriamente ocupam os cargos públicos, certo? Precisamos chamar essas pessoas e exigir dos nossos governantes que abram espaço para que essas pessoas falem, para que essas pessoas possam contribuir. Não é para derrubar ninguém, não queremos aqui que os brasileiros se voltem contra os brasileiros, nós queremos que, obviamente, o Brasil se valha daquilo que ele tem de bom. O Brasil tem muito dinheiro? Tem. O Brasil tem muitos recursos? Tem. O Brasil tem muitos médicos bons? Tem. Muitos cientistas bons? Tem. Muitos administradores bons? Também tem. Não estraga essas pessoas. Mostre essas pessoas para a população, porque senão a população fica pensando que só tem o presidente, só tem o governador, só tem o prefeito. Não. Tem mais gente. E tem mais gente preparada. Diga, Jaciel, pode falar. Professor, é uma coisa assim impressionante a questão de, como o professor estava falando, no governo só entra, eu falo do governo assim de presidente para baixo, presidente, governador, vereador,
Só entra pessoas lá despreparadas, que não tem um conhecimento de administração, não tem um conhecimento de tecnologia, de ciência, né? Tipo assim, tem um professor muito inteligentíssimo. É um cara que, primeiro, assim, parece que tem um sistema que não permite entrar pessoas inteligentes, pessoas que tenham conhecimento farto a administrar o Brasil. Parece que tem um sistema que bota lá pessoas com pouco conhecimento para poder esse sistema controlar, né? Tá na mão, no controle. Aquele professor Enéas é um cara inteligentíssimo. Eu assisto muito vídeo daquele cara fazendo, ele dá palestra para jovens, para os jovens que estão fazendo faculdade de medicina, em várias, em vários, em várias áreas, né? Medicina, tecnologia, é um cara inteligentíssimo. E esse cara já se candidatou à presidência e nunca foi. O brasileiro nunca botou ele lá porque não conhece ele, né? Não procura ver ele como um louco, né? Porque ele fazia a propaganda eleitoral dele, falava o número da candidatura, e no final ele falava, meu nome é Né. Aí muitas pessoas tomam ele como um doido. E se ele se soubesse quanto aquele cara inteligente, quanto ele conhece em várias áreas, né? Então, eu fico às vezes pensando que é um sistema mesmo que não quer botar pessoas desse tipo no governo para que não venha mudar essa forma eu possa dizer assim, de corrupção que acontece dentro do nosso país. O Brasil ainda é vítima, não é, da corrupção e da ineficiência, não é? Então, assim, pode ser que tenha alguém muito preparado que chegue no poder, mas é corrupto. E pode ser que entre alguém honesto, mas é incompetente. Nem eu quero preparado corrupto, nem eu quero honesto incompetente. Eu quero uma pessoa que seja honesta, íntegra e, ao mesmo tempo, tenha conhecimento. E juntar essas duas coisas no Brasil é uma raridade. Essas pessoas existem, só que essas pessoas não concorrem a cargos públicos. Então, nós precisamos incentivar mais essas pessoas a se projetarem na sociedade, porque tem gente assim no Brasil, mas nós não conhecemos, como o Jaciel falou. Aqui e acolá aparece um ou dois, mas mesmo assim você não escolhe. Você prefere alguém que ou é corrupto ou é incompetente. Por que o brasileiro prefere isso? Porque o brasileiro se identifica com isso. Porque nós ainda somos corruptos, nós ainda somos incompetentes em muitas coisas. Então, nós votamos espelhando a nós mesmos. A pessoa que você coloca lá no poder é você espelhado. A culpa é dele, mas a culpa também é minha, se eu votei nele. Eu tenho a corresponsabilidade. E por que eu votei nele? Porque eu me enxergo nele. Inconscientemente, eu me enxergo nele. Eu me identifico com ele ou com ela. E quando aparece uma pessoa mais preparada, que ao mesmo tempo reúne os predicados éticos, de competência, de capacidade, aí você não quer, porque você acha que o cara é arrogante, porque o cara é prepotente, porque você não é uma figura popular, certo? Esse ainda é o problema do Brasil. Os europeus, eles já superaram isso há muito tempo. Dificilmente a Europa elege um governante despreparado. Tanto faz ser de direita, ser de esquerda, né? Tanto faz. Mas a Europa, normalmente, os europeus, eles escolhem pessoas preparadas. Você é de direita, mas é preparado? Você é de esquerda, mas é preparado? Você é de centro, mas é preparado? Né? O que é que você contribuiu para a sua sociedade ao longo da sua vida? Você entende de economia? Você entende de gestão pública? Você entende de orçamento? Você entende de ciência política de verdade? Porque político não entende de ciência política, não. Político entende de politicagem no Brasil. Então, você precisa entender o que é ciência política. Você é político? Então, me diga aí, quantos livros de política você leu? Você leu Nicolau Maquiavel? Você conhece a história de Florença? Você leu O Príncipe? E aí? O que é que você tem de bagagem? Você entende de economia? Pois então, explique para mim a lei de oferta e demanda. Você entende de orçamento? Pois diga quais são as prioridades do orçamento no Brasil.
Você entende de gestão? Pois então me defina planejamento, organização, direção, controle. Você entende de parcerias? Pois então não me venha defender ou atacar exageradamente nenhum país. Você sabe muito bem que no mundo existem países comunistas, capitalistas, muçulmanos, de várias ideologias. Você tem a capacidade de se relacionar com todos eles? Você tem a capacidade de se relacionar com os Estados Unidos? Ótimo. Com a China? Ótimo. Com a Rússia? Ótimo. Com o México? Ótimo. Com a Europa inteira, com a França, com a Alemanha, com a Inglaterra? Excelente. Com Israel? Excelente. Com todos eles ao mesmo tempo? Excelente. Esse é o verdadeiro governante, certo? Mas nós não botamos pessoas assim no poder. Nós colocamos pessoas despreparadas, desqualificadas, e às vezes essas pessoas são menos preparadas do que você, do que eu. É incrível isso, né? O que eu acho mais absurdo é que nós, brasileiros, conseguimos ainda colocar no poder pessoas com menos preparo, com menos boa vontade e com menos ética do que nós mesmos. Ah, se eu tivesse o Jaciel no poder agora. Ah, se eu tivesse o Wagner Filho no poder agora. Ah, se eu tivesse o Alisson no poder agora. Ah, se eu tivesse o Érico Brandão agora no poder. Com certeza eu sei que esses cidadãos que estão aqui presentes iam tomar decisões mais sérias, mais assertivas, mais inteligentes. Ah, se o Gelson estivesse agora no poder. Não. Queremos e colocamos pessoas despreparadas, ineficientes, corruptas, ineptas, briguentas, pessoas que muitas vezes preferem defender só um grupo. O Brasil não é só um grupo, o Brasil não é só um partido, o Brasil é plural, o Brasil tem milhões de habitantes. Ah, eu quero defender só aqueles que eu considero meus amigos. Não. Você tem que defender a todos. Você é prefeito, você foi eleito para gerenciar todo o município. Amigos e desafetos. Quem você gosta e quem você não gosta. Ah, você é governador, você tem que contemplar todos os grupos. Ah, você é presidente da República, tem que contemplar todos os grupos. Essa é a missão de um governante, de um gestor. O gestor, ele não pode se perder nas suas particularidades, na sua visão pessoal. Ele precisa entender que, se ele é gestor público, então ele tem que gerenciar a coisa pública. O nome república significa isso. República, res pública, coisa pública, do povo, de todos. Se é de todos, meu amigo, então você tem que contemplar todos. E se não existe recurso no momento para contemplar todos, pelo menos explique isso de uma maneira segura, de uma maneira inteligente, de uma maneira ética. Essa é a verdadeira crise do Brasil. O Brasil é rico, faz 500 e tantos anos, 521 anos, que esse Brasil é roubado, é expoliado, e a riqueza não acaba. É incrível a riqueza dessa nação. O Brasil era para ser o país mais poderoso do mundo, porque faz 512 anos que o Brasil é roubado, é expoliado, é mal administrado e continua sendo rico. Eu acho incrível isso. Né? E ainda não temos problemas como algumas nações têm, de grandes terremotos, grandes vulcões, grandes tsunamis. Né? Daqui a pouco a natureza se revolta com a gente, aí vai inventar vulcão aparecendo no Brasil, tsunami aparecendo no Brasil, porque não tinha, mas de tanto a gente forçar, vai acabar aparecendo, porque existe também uma coisa que é a psicosfera, a atmosfera que a gente cria aqui, o clima que a gente cria aqui, certo? Tem os colegas levantando a mão, vou dar a palavra para o Gelson, depois para o Alisson. Pode falar, Gelson. Professor, bom dia. Bom dia. O problema do nosso país, eu vejo que é cultural, né? Comparando com os outros países, a gente vê que é um problema cultural e culpa também de nós eleitores, que muitas das vezes elegemos essas pessoas, e também a gente vê que em período de eleições, os eleitores visam muito o dinheiro, né? No caso de compra de voto, e não vejo que isso vai trazer malefício para a sociedade em si, né? Às vezes cego pelo momento, pela necessidade do momento, e acabam vendendo seu voto e colocam administradores para dificultar a nossa vida, né?
É isso mesmo, Gelson. Muitas vezes nós precisamos assumir a nossa corresponsabilidade, né? E tentarmos fazer melhores escolhas. Eu sei que é difícil, não é fácil, porque às vezes eu tenho ali 10 candidatos, e daqueles 10, todos são pessoas com limitações, todos. Um porque é muito arrogante, o outro porque não tem informação, o outro tem informação, mas é corrupto, o outro porque é inepto, o outro é porque não tem capacidade de liderança. Então, a gente tem que fazer escolhas dentro daquela lista, né? Que não é perfeita. A lista já é imperfeita. Mas nós podemos ter um papel mais ativo como cidadão. Se você votou, não termine a sua participação no voto, continue cobrando. Lembre-se de que o cidadão brasileiro, a lei permite que o cidadão e a cidadã também podem elaborar leis. Vou dar um exemplo aqui, até já citei em aulas passadas. A Lei Maria da Penha não é uma lei dos governantes, não foi um presidente, não foi um governador, não foi um prefeito, não foi um vereador, não foi um deputado estadual, não foi um deputado federal, não foi um senador que inventou a Lei Maria da Penha, não. A Lei Maria da Penha é um projeto de lei de iniciativa popular de uma mulher que sofreu uma violência gravíssima do ex-companheiro e ela conseguiu muitos apoios de outros populares, de outras pessoas, conseguiu reunir várias assinaturas em vários estados do Brasil e conseguiu levar esse projeto de lei lá para o Congresso, e os políticos foram obrigados a votar esse projeto de lei, e ele foi aprovado e se transformou numa lei nacional, ou seja, serve para o Brasil todo. Quer dizer, uma mulher, uma cidadã, que se viu diante de um problema, conseguiu apoios, conseguiu a participação popular e conseguiu aprovar uma lei. E essa lei vale para todo o Brasil, certo? Então, o cidadão brasileiro, isso foi discutido na disciplina de ética, mas eu venho lembrar, porque aqui é gestão, aqui é gerenciamento, deveria ter mais conhecimento sobre o poder que o próprio cidadão tem, inclusive de elaborar leis, projetos de leis. Não é só o político, o cidadão, você, eu, também podemos elaborar. Agora, claro, isso exige uma participação massiva. Não é só uma cidade, não é só um estado, são muitas regiões do Brasil querendo e fazendo. Alisson, pode falar. Alisson está com a mão levantada. Bom dia, professor. Bom dia a todos os companheiros. É que eu vejo, professor, sobre política e políticos que a gente coloca no poder, que a gente nunca procura saber a história deles na política. Muitas vezes votamos pelo que a mídia fala, pelo que eles falam em seus comícios, e deixamos nos levar por isso. Nunca procuramos pesquisar quem foi Lula, quem foi Bolsonaro, quem era Dilma, quem é Dilma, quem era Temer, e assim vários outros. Muitos porque chega e fala, vou acabar com a corrupção, e mostra ser corrupto, vou acabar com a fome, e traz, algum tempo depois, traz a fome para o povo mais carente. E isso é uma bola de neve que sempre vai acontecer, porque a gente nunca vamos atrás de conhecer eles verdadeiramente quem são, o que fez na política, o que eles contribuíram no tempo que estão na política. Se hoje se fizer uma pergunta para os brasileiros, está recente a política, as eleições para presidente foi agora há pouco tempo, mas se perguntar para a maioria da população em quem eles votaram para senador, deputado, estadual, federal, muitos não vão lembrar, porque faz a política no momento, não pensa no futuro, pensa naquele momento que os políticos chegam, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, e na verdade só faz aumentar, e só quem perde é a população, porque na hora de votar não procura saber quem são os políticos que vão colocar no poder. É só um ponto de vista que eu queria colocar. Legal, eu gostei das palavras do Alisson. E aí, pensando como gestor, falando de gestão aplicada, já vou ler também os comentários do bate-papo, né? Mas respondendo aqui ao Alisson, e depois o Jaciel vai poder falar também, nós devemos parar de sermos crianças, de termos o pensamento infantil, porque nós brasileiros, eu também, você, todos nós, ainda gostamos muito de comprar promessas e de comprar ilusões, certo? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer e ter uma atitude de homens, de adultos, homens e mulheres, adultos,
cidadãos amadurecidos. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Agora que eu sou homem, eu penso como homem, ajo como homem. Porque nós ainda gostamos de pensar feito menino, feito criança, com um pensamento muito ainda fantasioso. Então, o camarada chega para falar e para prometer que vai fazer uma reforma, que vai mudar para melhor toda a nação, ou estado, ou município, e a gente quer acreditar naquilo. Primeiro ponto, você precisa filtrar o discurso, analisar, identificar a coerência. Como o Alisson falou, pesquisar a vida pregressa daquele cidadão, daquela cidadã, daquela pessoa, o que foi que fez antes? Já teve a oportunidade de fazer antes? Onde estava antes? Desenvolvendo o quê? Quais são suas ideias? Quais são os grupos que ele defende? Né? E nós sabemos que não existe ninguém perfeito. Então, aquela pessoa tem erros também. Então, pesquise os erros dela, as falhas dela, os acertos, tudo, põe na balança e tente extrair o melhor. Né? A partir disso, você pode tomar uma melhor decisão. E mesmo que a pessoa seja eleita, que seja, de fato, uma pessoa bem intencionada, qualquer ser humano precisa ser fiscalizado, precisa ser assessorado, precisa ser orientado. Mesmo os melhores presidentes que já existiram, os melhores reis, os melhores governantes, precisavam de boas assessorias. Ontem mesmo mostrei para vocês o exemplo de um grande líder que é respeitado por muita gente, foi respeitado no passado, que tinha suas limitações. Moisés. Moisés, independente da religião que você tenha, é respeitado por católicos, é respeitado por evangélicos, é respeitado por judeus, é respeitado por espíritas, é respeitado até por ateus, é um grande nome, foi um grande homem. Mesmo ele tinha suas limitações, mesmo ele precisava ser assessorado. Se não fosse a assessoria de grandes homens também que se aproximaram dele, ele teria falhado. Exemplo de um grande homem que se aproximou de Moisés. Ontem eu falei, Jetro, sogro dele, que era um homem sábio, e pôde auxiliá-lo, e pôde dar um conselho, e Moisés seguiu esse conselho. Jetro fez uma consultoria. Então, o líder oficial era Moisés, mas Moisés era imperfeito. Se você for ler as Escrituras, você vai perceber que Moisés ele era cheio de falhas. Ele não sabia falar em público. Aí o irmão dele, Arão, tinha que falar. Ele não sabia administrar muito bem. Aí o Jetro tem que chegar e dar uma cutucada nele para mostrar como era. Muito embora Moisés tivesse tido uma educação de um príncipe. Moisés tinha acesso à melhor educação da época dele, do mundo antigo. Moisés conheceu muita coisa, né? Estudou muita coisa, porque ele foi criado como príncipe egípcio. Então, ele tinha muito conhecimento. E ele era escolhido. Deus o abençoava. E mesmo assim, ele tinha falhas. Imagine um governante brasileiro. Imagine uma pessoa que tem as suas pretensões, ou que defende os seus grupos. Todos nós precisamos de acompanhamento, de fiscalização, de pressão. Um pouquinho de pressão faz bem, certo? Então, por exemplo, você gosta do fulano. Você gosta dele? Então, dê uma cutucadazinha nele. Porque nós gostamos de cutucar só aqueles que não gostamos. Por exemplo, só um exemplo. Se você gosta do Lula, então, cutuque ele. Lula, você é uma liderança? Se você é uma liderança, faça alguma coisa pelos brasileiros agora. O que é que você pode fazer aí? Você é uma pessoa muito conhecida no planeta Terra, então faça alguma coisa. Mas eu não posso. Pode, você pode fazer sim. Você não disse que gosta dos brasileiros? Não estou aqui querendo lhe acusar de nada, não, que eu não sou juiz, não. Estou querendo só que você faça alguma coisa. O que é que você pode fazer aí? Se você fizer alguma coisa de concreto, eu vou acreditar em você. Bolsonaro, você está com o poder na mão. Você é presidente da República. Mostre para os brasileiros de verdade que você se importa com os brasileiros, não só com os grupos que te apoiam. Eu vejo você apoiando muita gente que te apoia. Apoia as pessoas de uma maneira geral. Aí eu posso acreditar em você, certo? Então é esse o pensamento que nós podemos ter. Vice-presidente da República, eu ouvi dizer que você é influente vice-presidente. Seu amigo Mourão é influente no mundo também. Pois faça alguma coisa para os brasileiros, mostre o que está fazendo, converse com a gente,
certo? Senhores governadores, se aproximem mais do povo. Senhores prefeitos, façam o mesmo. Senhores deputados, senhores vereadores, senhores senadores. Então, a gente precisa ter esse tipo de movimento. Se não é possível encontro presencial, se não é possível passeatas ou reclames presenciais por uma questão de segurança sanitária, de não aglomerar, então façam isso nas redes sociais, que hoje são canais, são vitrines, em que você é visto, em que você é escutado. Tem muita gente nas redes sociais para te perseguir, mas para te apoiar, diferente. Então, diga assim, senhor presidente da República, eu vim aqui lhe dar uma sugestão como cidadão. Senhor governador, está aqui uma sugestão. Senhor prefeito, está aqui uma sugestão. Eu sei que o senhor não está lendo isso aqui, não, porque o senhor é muito ocupado, mas os seus assessores estão lendo isso aqui e vai chegar na sua mesa, vai chegar no seu computador, vai chegar na sua tela. Né? O Gelson levantou a mão, tem outros colegas participando. Deixa eu ler aqui o comentário do Valnei Vieira. Professor, eu venho acompanhando a gestão e procurei saber sobre a formação dele. Pelo que venho acompanhando, ele tem um bom potencial de ser um bom gestor. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Bom, comentários aqui do Valnei. Não conheço Eduardo Leite pessoalmente, não pesquisei a história dele, né, para poder confirmar isso que o Valnei está dizendo, mas se ele fez a pesquisa e ele considera dessa forma, então você pode pegar os cases, os casos de sucesso do governador do Rio Grande do Sul e trazer aqui para o estado do Ceará, quem sabe até sugerir para o governador do Ceará, Camilo, certo? E aí não tem nada a ver com defender ou atacar, tem a ver com somar, com contribuir. Evite comentários que vão destruir, que vão apenas trazer mais ódio. Não, contribua, tá certo? Diga, Jaciel. Professor, tem dois colegas que estão mandando mensagem no grupo aí pedindo para o senhor liberar, que eles estão esperando o professor aceitar, que eles estão querendo entrar na aula. Vamos lá, né? É o Nonato e tem outro aí que está aí tentando, está esperando. Os colegas já estão entrando aqui. Muito obrigado pela contribuição, Jaciel. Isso sim, né? É um ato de liderança, que o Jaciel acabou de falar, preocupado com os outros colegas, né? E aí contribuindo também. A sala de aula está cheia, tem 32 pessoas agora. Então, isso é bom. O Gelson... professor... sim, Jaciel, fale. Eu queria falar sobre aquele... O professor falou assim que queria... se dependesse do professor, queria e outros colegas aí, né, que tem, né, uma opinião positiva sobre liderança. Aí eu pergunto, o professor também falou que tem muitas pessoas que têm conhecimento, não só na área de administração, como outras áreas que é necessário ter o conhecimento para poder se administrar um país como o Brasil. Aí eu pergunto, por que o professor não entra nessa luta, melhoria para o nosso país? É uma provocação, né, Jaciel? Uma provocação boa, né? Vamos lá, né? Vamos explicar. Primeiro, eu acredito que qualquer cidadão que queira se lançar na área pública, da gestão pública, deveria começar, na minha opinião, né? Deveria começar com cargos menos pretensiosos. Então, se você tem a intenção de contribuir para a política, no bom sentido, você poderia começar não com a visão tão pretensiosa de presidente da República, mas você poderia começar sendo um vereador, certo? E aí, depois que você tivesse experiência como vereador, você poderia pensar até numa candidatura a prefeito ou a deputado, né? Aí, quando você... porque para ser presidente da República, você precisa ser uma figura que seja conhecida nacionalmente. Senão, não faz sentido, não é? Porque você não pode representar apenas os interesses regionais, certo? Então, na minha opinião, qualquer aspirante a presidente da República deve, primeiro de tudo, conhecer as principais regiões do país, conhecer as principais mazelas do país, senão ele vai ter uma tendência de apoiar só os grupos que ele representa. Deve conhecer várias profissões, deve conhecer várias universidades, deve conhecer vários centros de pesquisa, deve conhecer vários economistas, deve conhecer... Porque, assim, ninguém é obrigado a ser
super gênio, não é super dotado. Não. Mas se você não é super dotado, você vai se cercar de pessoas que têm aqueles conhecimentos. Então, digamos que você seja o presidente da República, Jaciel. Então, você sabe que você é um cidadão, que você tem a sua boa vontade, mas que você tem os seus limites. Então, o Jaciel, ele tem que ser uma pessoa bem relacionada. O Jaciel, ele tem que ter a capacidade de trazer para a equipe dele um bom economista, um bom cientista político, um bom publicitário, bons médicos, bons advogados, bons profissionais, pessoas que têm experiência internacional. Para, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, os diplomatas, você deve colocar pessoas que conseguem se relacionar bem com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha, que são grandes parceiros comerciais nossos, não só com alguns países escolhidos a dedo. Por exemplo, hoje, a gente vê que o Brasil está se relacionando com poucos países do mundo, se relacionando bem. Cadê os grandes países? Cadê os países latino-americanos? Certo? Cadê os nossos irmãos africanos? Eu não vejo mais, não estou vendo mais os irmãos africanos, não estou vendo mais os irmãos latino-americanos. Eu só ouço falar de poucos países que se relacionam com o Brasil atualmente, então você precisa de um articulador na sua equipe. E aí, quando você tiver essa bagagem nacional, aí você, obviamente, pode ter a intenção de buscar um pleito assim. Porque na hora que você se candidata a um posto tão alto, seja de presidente, seja de governador, seja de prefeito, você, infelizmente, vai somar muitos inimigos, muitos adversários. Você tem que estar preparado para isso também. O grande Martin Luther King Jr., que eu admiro demais como líder, foi um pastor negro americano que lutou pela igualdade racial nos Estados Unidos da América, numa época que o racismo lá estava muito mais forte. Ele disse assim, ele era um grande líder e ele assumiu isso para ele, para que você tenha inimigos, basta que você diga o que pensa, né? E aí o Martin Luther King foi assassinado, certo? Então, quem se dispuser a ser um líder tem que saber também dessas consequências e tem que buscar se fortalecer em várias frentes e, assim, oferecer o seu serviço para a nação. Claro que estou à disposição da nação para contribuir. Sei que tem cidadãos aqui que também estão, né? Então, assim, eu aceitaria um convite do prefeito da minha cidade, que é Fortaleza, para assessorar, né, se ele quisesse, se ele precisasse. Eu aceitaria o convite do governador do estado, se ele precisasse de assessoria, com certeza, né? Cada um de nós, eu sei que também poderia dar a sua contribuição, só que cada um de nós também precisa ser mais conhecido, né? Uma sala de aula como essa aqui é uma importante vitrine também, porque você se torna mais conhecido. Você aqui tem, nesse momento, 30 participantes, e cada participante aqui tem uma família, então já são 30 famílias te conhecendo. Então, a gente precisa reverberar isso. Muito embora a sala de aula não seja um ambiente político, partidário, mas é um ambiente de encontros, de network, de relações, né? O seu ambiente de trabalho também é, certo? Então, assim, nós podemos continuar. Se você, por exemplo, quer ampliar essas redes de contatos, e não podemos nos encontrar presencialmente agora, vá lá no meu Facebook pessoal, Eric Brasil, estou lá. De vez em quando faço uns comentários, de vez em quando eu curto algumas postagens. Você também pode fazer isso, não como professor, mas como cidadão, não é? Vá no Instagram também, que é uma rede social tão usada. Profissionalmente tem o LinkedIn, que é uma rede social também mais voltada para o campo profissional. Tem o YouTube. Todas essas ferramentas podem ser usadas para o mal e para o bem. Vamos utilizá-las mais para o bem, para esclarecer a população. Se você for lá no meu Instagram, tem Prof. Eric Brasil, aí você vai ver que eu postei lá hoje alguma coisa, nos meus stories tem alguma coisa, certo? Faça postagens também positivas. Se você for no meu Facebook, você também vai ver. E assim, cada um de nós pode contribuir e aí crescer. E quando surgir as oportunidades de você assumir um cargo de gestão, de supervisão, seja na área privada, seja na área pública, aceite, mas aceite para poder fazer um bom trabalho, onde você tenha, de fato,
a participação, alguma autonomia, algum poder decisório. Eu vou encerrar essa transmissão, eu sei que tem alguns colegas querendo falar, mas daqui a 2 minutinhos nós voltamos. Então, daqui a 2 minutos estamos de volta.